Olá, eu sou a Rosa. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a morte. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Não esquece de dar aquele seu like e compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito a engajar o nosso canal e a fortalecer o Meditando. Então vamos ao nosso vídeo de hoje? No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a morte. Nós já recebemos algumas perguntas e desejamos esclarecer um pouquinho mais o assunto. É claro que não vamos esgotá-lo, mas se mesmo depois desse vídeo você ainda continuar com dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato conosco através do nosso e-mail. Então vamos lá ao nosso vídeo. Ao que Jesus comparou a morte? Vamos ler João, o capítulo 11, e o versículo do 11 até o 13. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, observe que Jesus chama a morte de sono. Nós falamos semana passada que existem vários pensamentos sobre a morte. Alguns dizem que a pessoa morre e vai direto ou para o céu ou para o inferno. Outros dizem que a pessoa morre e ela fica num nível intermediário. Outros dizem que ela vai para um plano superior. Outros dizem que ela vai ficar vagando até que ela seja recolocada ou colocada em um lugar de destino. Mas a Bíblia diz que o pó volta ao pó e o fôlego volta a Deus que o deu, como nós lemos na semana passada. Vamos ler Ezequiel 18, o versículo 4. Diz assim: Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Lembra da desconexão que nós falamos aqui no Meditando várias vezes? Essa desconexão da fonte da vida, que é Deus, através do nosso pecado, dos nossos erros, ela faz com que a nossa alma morra. Ou seja, como falamos anteriormente, volta a Deus que o deu. E também nós falamos que então Jesus veio para fazer essa reconexão. O que 1 Coríntios 15, 51 a 54 diz sobre isso? Vamos ler. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Lembra na semana passada que nós lemos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados? Aqui ele confirma isso. E diz o seguinte: porém convém que isto que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aqui, Coríntios está dizendo que quando Jesus voltar e nós formos transformados, então será cumprida a palavra que diz: tragada foi a morte. Ou seja, Jesus acabou com a morte. E iremos todos morar com o nosso Deus. Faremos aquela reconexão que tanto falamos aqui no Meditando. E observe que a Bíblia fala várias vezes sobre esse mesmo assunto. Salmo 6, no versículo 5, diz assim: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Ou seja, se nós tivéssemos condição de sairmos daqui e irmos para algum lugar, fosse céu, inferno, onde quer que seja, nós teríamos a oportunidade de louvar a Deus nesse lugar. Mas aqui a Bíblia diz que não há louvor quando se morre. E nós vemos na Bíblia vários exemplos de pessoas que morreram
e depois voltaram à vida. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar os textos e depois você pode ler aí na sua casa com calma. São eles: 1 Reis, o capítulo 17. Esse verso fala sobre a viúva de Serepta. 2 Reis, o capítulo 4, fala sobre o filho da Sunamita. Lucas 7 fala sobre o filho da viúva de Naim. Lucas 8,41 fala sobre a filha de Jairo. João 11 fala sobre Lázaro, que morreu e foi ressuscitado. Atos 9,36 fala de Tabita ou de Dorcas, que também foi ressuscitada. E Atos 20, o versículo 9, fala de um homem que também foi ressuscitado. Se essas pessoas estivessem, por exemplo, no céu e fossem trazidas de volta à vida, como você acha que essas pessoas se sentiriam? Pense você. Você morreu, está lá no céu, desfrutando de todas as delícias do céu e de repente você é chamado e trazido de volta para esse mundo desse jeito que nós estamos vivendo. Como você se sentiria? Então, essas ressurreições que a Bíblia fala, elas são mais do que suficiente prova para mostrar para você e para mim que essas pessoas estavam dormindo. Elas não tiveram nenhuma consciência, porque a Bíblia não relata que nenhum desses que voltaram à vida tivessem qualquer informação do que aconteceu lá do outro lado, onde eles teoricamente estariam. Ou seja, eles simplesmente estavam dormindo. Eles não tinham nenhuma consciência do estado em que eles estavam antes da ressurreição. Mas será que as pessoas têm uma contagem de tempo? Tipo, cada um tem o seu momento de morrer? Será que a Bíblia fala quantos anos o homem deveria viver? E se nós não estamos cumprindo esse tempo de vida, por que será? Bom, mas isso é assunto para um outro vídeo e a gente se encontra na próxima semana para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bem, então chegamos ao final de mais esse vídeo. Eu espero que tenha feito um pouquinho mais de esclarecimento para você. Se ainda ficou dúvida, provavelmente ficou. E isso é muito natural. Todos nós temos muita dúvida sobre esse assunto. E eu quero convidar você mais uma vez para olhar para esse Cristo que está aí, ó, fazendo essa reconexão conosco e com o Pai. Vamos fazer uma prece? Querido Senhor, nós te agradecemos por mais um estudo que tivemos hoje. Agradecemos pela vida, pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos. Abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que na vida dela haja paz, amor, alegria. E, Senhor Deus, que nós tenhamos compreensão de toda a tua palavra. Que não fique dúvida nas nossas mentes. Dá-nos um bom domingo e a proteção para as nossas vidas durante essa semana. Eu te peço em nome do teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus, curte o vídeo, compartilha. Na próxima semana estaremos aqui outra vez com mais um Meditando e eu vou esperar você.